Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos a respeito da importância da prece. E certamente os benfeitores da humanidade confirmaram a importância que tem para toda criatura a oração. Por mais que mundo afora a prece tenha se convertido, na maioria das vezes, num gesto de pieguismo, sem que as pessoas o saibam porque a realizam, sem que os indivíduos se atentem para o seu significado, ela passou a ser um mote para toda e qualquer celebração religiosa. Fala-se em prece, em oração, em reza, com a mesma tranquilidade como se fala de uma marchinha, do hino do clube, ou do hino nacional à frente das cerimônias cívicas. É uma obrigação. Alguns, mais ligados às áreas espíritas, chegam a dizer que, como é de hábito, e aí eles fazem a oração, porque é de hábito. Muitas vezes nem os trabalhadores da nossa seara se deram conta de que não é pelo fato de ser de hábito, é por ser uma necessidade. Então, como se faz a prece, a oração, porque é de hábito, não se atina para com sua importância. Allan Kardec indagou ainda a que se pode esperar com a prece, para que serve a prece em linhas gerais. E os imortais lhe explicaram que a prece pode nos servir para pedir, também para louvar, ou ainda para agradecer a Deus. Então já encontramos a prece com 3 variantes que nos permitem, por seu intermédio, pedir, louvar, agradecer. Ou fazermos as 3 coisas juntas, ou uma por vez, de acordo com o momento em que estejamos vivendo. Há momentos em nossa vida em que temos que pedir a ajuda, a inspiração, a misericórdia do alto. Nesse momento, a nossa prece é uma rogativa, é um pedido, é uma solicitação, é um rogo. Mas há outros momentos em que estamos tão plenos, tão contentes, tão felizes, que a nossa proposta em fazer a prece é a da gratidão, agradecer. E quando estamos felizes, o nosso discurso é esse: eu só tenho que agradecer, eu só tenho que agradecer. E a maioria de nós não sabe louvar, não sabe o que é louvar, e por isso quase nunca tem o hábito de louvar o Senhor, e quando faz, não se dá conta de que o está fazendo. É tão interessante quando nós chegamos à beira de um jardim florido, a expressão que nos assoma a alma, nós respiramos e prendemos a respiração. O jardim é o retrato de Deus. Como disse o Espírito Joana de Ângeles, as flores são a assinatura de Deus na arte da natureza. Então, quando nós vemos um pôr de sol, nós ficamos sem palavras. E aquela respiração que sai de nós, admirada, é um louvor a Deus. Quando alguma coisa não nos deixa falar, ficamos sem palavras. Aquilo nos impacta positivamente, nos emociona. Quando chegamos no topo da montanha e vemos um vale verde lá embaixo, quando olhamos o plenilúnio, abrimos a janela e a lua dardeja cantigas de prata sobre o mundo. Esse sentimento que nos assoma
é de louvor. Então louvar é sempre lançar ao Criador a nossa estesia, a nossa emotividade, que pode ser um mix, um misto de louvar, de agradecer e de pedir. Então o nosso louvor pode ser expresso de diversas maneiras, principalmente quando nós sentimos a presença de Deus nas coisas. O lago plácido, o mar bravio, a revoada de pássaros, a ninhada de cachorros, de animalitos, essas coisas que nos dão estesia, que temos vontade de abraçar e muitas vezes não podemos, traduzem o nosso louvor. Daí então nós começamos a nos perguntar, dessas três coisas, qual é a que mais nós fazemos? E a resposta é óbvia. Nos acostumamos a pedir. E certamente não há nenhum erro em pedirmos a quem é o Senhor de todas as coisas. O que muitas vezes nos causa problemas internos é que nós não sabemos pedir, não sabemos o que pedir. E aí começamos a desbragar, a desvairar, a fazer com a oração o que não tem nada a ver com ela. Então nós começamos a pedir a Deus para que o nosso clube de futebol seja campeão na temporada. E já imaginamos o Senhor vestindo a camisa do nosso time. Claro que é uma infantilidade. Oramos para que a nossa escola de samba seja vitoriosa no carnaval. É uma depreciação da prece. Mas também oramos para que os nossos inimigos morram. Vejamos como nós utilizamos a oração, porque não a conhecemos, não sabemos o que é a oração. Então nós usamos a oração para qualquer coisa. Quando os jogadores vão começar a partida nas copas, então se dão as mãos e oram Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Aquilo é uma perturbação emocional, não é oração. Todos estão excitados, estão ali querendo derrotar o outro, ser campeão, o dinheiro que está por trás. Não é bem uma oração, é uma invocação. Quando nós dizemos palavras de ordem e chamamos isso de oração, no fundo é uma invocação. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus Cristo, quando orar, diz: não façais como os hipócritas, que gritam nos cantos das praças, no meio das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Quando orardes, entrai para o vosso aposento íntimo e orai em secreto, porque Deus que vê o que se passa em secreto vos atenderá. Não pode ser mais claro o ensino de Jesus. A verdadeira oração é aquela que nasce na nossa intimidade. Não tem fórmula pronta, não tem número de palavras. Há pessoas que fazem oração com H, porque leva uma hora fazendo. É uma oração. Porque não sabem que Deus não está preocupado com o número de palavras que a gente diga. O que configurará a nossa oração é o sentimento que a gente liberta de nós, na direção das grandes alturas. Mesmo quando tenhamos necessidade de orar para que alguém escute, oramos enquanto se aplica passes, oramos enquanto alguém faz um parto, oramos enquanto o médico trata alguém. E a gente quer fazer a oração para que alguém escute, para que se acalme. Essa oração não deve ser da boca apenas, ela deve nascer da nossa intimidade e vazar pela boca.
Porque também foi Jesus Cristo que nos disse que a boca fala daquilo que está cheio o ser, daquilo que está cheio o coração. Não temos que pensar na oração para que os outros achem-na belíssima, bonita. Fazer oração como quem faz um discurso. Há muitos lugares espíritas mesmo, que têm o incumbido da prece. A pessoa que sempre é ela que vai fazer a prece. Então ela já é um profissional da prece. O dirigente da reunião chama Dona Fulana. E a Dona Fulana vem com seu improviso decorado. Porque ela já sabia, olha, tal dia você que vai fazer a prece, hein? Isso não existe. A prece não é uma coisa que a gente vai em casa, pega o dicionário, o livro. Isso é uma palestra. Mas a prece é o momento da gente. Quantas vezes os senhores já devem ter visto, nós já vimos, pedir-se alguém para fazer a prece e esse alguém se encher de dedos. Eu não estou preparado. Não, hoje não. Não. Vejamos que é a falta do entendimento do que a oração representa. Como é que a gente perde a oportunidade de dizer a Deus da nossa gratidão? Eu sempre costumo tomar como exemplo um episódio da rua, quando ficam as pessoas distribuindo flyers e nós pegamos aquele papelzinho para ler e imediatamente dizemos à pessoa obrigado. Às vezes nem olhamos o rosto, mas lhe dizemos obrigado e saímos lendo o nosso flyer, a propaganda do que for. Imaginemos se ao receber um flyer na rua, disse assim, um momentinho que eu vou em casa preparar e eu volto para lhe agradecer. Por que a gente agradece ao entregador na hora e a Deus eu tenho que rebuscar? Porque eu não entendi o que é a oração gratulatória. Qualquer de nós, quando seja chamado a fazer uma prece, não se embasbaque, não se atormente. Fale a Deus o que está no seu coração. Senhor, abençoa o nosso trabalho. Está feita a oração. Senhor, muito obrigado pelo nosso trabalho. Está feita a oração. Se foi dito isto com alma, se isso foi dito com verdade. Há criaturas que vão fazer a prece e a gente já imagina quanto tempo a prece vai durar. Porque ela começa, Senhor Jesus, quando nasceste, até ele morrer na cruz. Essa prece vai embora. Porque a pessoa não sabe que o momento da prece não é o do discurso. A prece não é um discurso, embora seja oração. Essa palavra oração nasce no latim orare, e orare no latim é falar. Por isso o falador é chamado de orador. Orador e falador são sinônimos. Porque falar é orar, orar é falar. No entanto, para falar com Deus, nós não precisamos de termos articulados, não precisamos de palavras audíveis. Para falar com Deus, a gente fala com o nosso sentimento. A oração. Quantas oportunidades nós perdemos na família, no trabalho, nas lutas no meio da rua, porque nós nos desligamos da oração. É algo que nós quase não usamos. Às vezes notamos que a casa está meio tumultuada, os meninos amanheceram nervosos, o marido chegou nervoso, a mulher está meio atrapalhada. Quem estiver mais tranquilo, ore. Ou se alguém da casa tem autoridade moral sobre os outros, gente, chega aqui um minutinho, vamos pedir bênção a Deus, nós não estamos bem hoje. Se abraça no meio da sala, no quarto, onde for, e dirija ao Senhor um pensamento de oração. Aí alguém fala para que todos escutem.
Senhor, abençoe o nosso dia, abençoe o nosso lar. Dê-nos tranquilidade. Está feita a prece. Quantas vezes nós temos uma criança doente, um familiar doente, e nós nos desesperamos, e ligamos para o médico, e ligamos para a ambulância, e ligamos para o SAMU, mas não nos lembramos de orar. O primeiro socorro, nós poderíamos já buscá-lo dentro de casa. Com a criança nos braços, Senhor, abençoe. É teu filho. Não é que Deus não saiba, é o nosso sentimento que nós extravasamos. O adulto está doente na cama, tem que ser internado, mas enquanto não chega o SAMU, a ambulância, o bombeiro, põe a mão na fronte se quiser ou não. Senhor, abençoa fulano, se eu conhecer. Abençoa essa criatura, se eu não conhecer. Se eu não disser, eu penso isso, eu projeto isto em oração. Orar em secreto. Muitas vezes vamos a um hospital visitar uma pessoa e não podemos fazer nada no hospital. Doente grave, delicado, está dormindo, e nós queremos orar. Ah, mas eu não consegui orar porque o quarto estava cheio de gente. Porque eu não sei o que é orar. Porque com o quarto cheio, com o quarto vazio, a oração eu projeto. Eu penso nela. Se é uma pessoa enferma, eu penso nela de pé, saudável. Se eu a conheci antes da enfermidade, eu a projeto naqueles dias de saúde, de harmonia, de equilíbrio. Projeto para ela isto. Senhor, abençoa fulano, abençoa Beltrana, abençoa-me, tranquiliza-me, eu estou tenso, Senhor. Buscar logo, imediatamente, esse primeiro socorro. Primeiro nós pensamos em tudo. A gente grita para o vizinho, a gente chama o vizinho, a gente chama o SAMU, a gente chama o bombeiro, a gente chama. Aí só vai lembrar de orar no 7º dia. Quando o padre mandar orar. Como é que os cristãos perdemos o contato com a prece? Em que momento do caminho nós perdemos essa ligação com o Altíssimo? Nós sempre aprendemos nos textos do Evangelho os discípulos orando. As reuniões das catacumbas eram marcadas pela oração, onde os cristãos se reuniam para louvar a Jesus já crucificado. E onde foi que nós nos perdemos? Em que curva, em que encruzilhada, em que atalho ficou o sentimento verdadeiro da nossa relação com Deus? Nós precisamos resgatar isto nas nossas práticas domésticas, junto às nossas crianças. Nossos meninos hoje levantam da cama aborrecidos, chegam na copa, na cozinha para o café da manhã, não falam com ninguém, não saúdam a ninguém, e ficamos achando que é assim mesmo. É a nova educação. São os novos tempos em que criamos brutos. Deveríamos ensinar aos pequenos, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Papai do Céu. Antes de dormir, vamos agradecer a Papai do Céu. E tudo que nós ensinamos às crianças, elas aprendem para sempre, para aquelas horas da idade adulta, quando a dificuldade apertar. Mas nós vamos largando para lá, porque é assim mesmo. Hoje é assim, mas hoje é assim lá na nossa casa, é a gente que faz. Isso pode ser assim na televisão, nos talking shows, em que todo mundo é acima do bem e do mal. Mas na nossa casa, onde nós conhecemos o Evangelho de Cristo, nós imprimimos o roteiro da vida familiar. E se nós ensinarmos as criancinhas desde cedo, elas vão aprender e não vão conseguir deixar de orar. Nós ensinamos aos filhos tudo: legítima defesa, judô, karatê, itaquendô, itaquinondô.
mas a defesa interior não ensinamos. Talvez porque não saibamos a oração. Allan Kardec nos traz um estudo notável sobre a oração no Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse estudo ele nos faz ver como é que se propaga a oração. E faz um estudo científico. Porque ele vai nos falar de ondas mentais que se propagam no fluido universal. Nós estamos na Terra envolvidos no fluido universal, envolvidos pelo fluido universal. Há vários nomes que lhes são atribuídos. O Espiritismo chama a esse fluido que a tudo envolve de fluido universal, ou fluido cósmico universal. Nós estamos envolvidos por esse fluido, por essa substância, como chamou Aristóteles. Então, no momento em que nós emitimos um pensamento, esse pensamento aciona o fluido. E porque os nossos pensamentos produzem ondulações no fluido, é que nós temos essa imagem da onda ondulada, ou da onda com picos e vales, com altos e baixos. É por causa do formato que o nosso pensamento imprime ao fluido. Quando nós oramos para alguém que esteja hospitalizado, nos concentramos e pedimos a Deus por fulano, por Beltrano, ou pelos hospitalizados, o nosso pensamento aciona o fluido universal que preenche tudo que está em toda parte. E esse fluido universal vai no sentido daquela pessoa pela qual pedimos, ou por aquela realidade pela qual rogamos. E porque sai com a nossa frequência vibratória, não se mistura no espaço com outras orações, com outras ondas. Como qualquer onda, elas não se misturam porque cada uma tem a sua frequência. Podem ser próximas as frequências, então uma dá interferência na outra, mas são diferentes. Como as impressões digitais, psíquicas nossas, nosso pensamento é único. Não existe uma outra pessoa que tenha uma frequência vibratória como a minha, como a sua, como a dele, como a dela. Porque cada qual de nós tem um grau de evolução todo particular. E porque tem um grau de evolução todo próprio, sui generis, nossa vibração é única. E então, quando nós emitimos o nosso pensamento no espaço, ele sai tridimensionalmente. O nosso pensamento não vai numa linha reta para lá nem para cá. É como um sol que irradiasse em toda a sua volta. E esse pensamento que tem determinada frequência, que eu dirigi a fulano, ou a determinada causa, vai ao encontro desse fulano ou dessa causa. A nossa vida psíquica não comporta desvio de verba. Se nós orarmos para fulano, aquele pensamento vai para o fulano. Ah, mas tem um doentinho do lado dele. Não, mas eu orei para o fulano. Meu pensamento, a minha frequência vai ao encontro dele. Se eu quiser orar pelos que estão do lado, eu oro pelos enfermos. Que aí os espíritos distribuem aquela energia para os enfermos, equanimemente. Mas se eu orar por fulano, o meu psiquismo dirige o fluido universal para aquele fulano. Se eu orar por uma causa,
o nosso pensamento vai alimentar a essa causa. Como? Alimentando a todos os que estão laborando nessa causa. Se nós orarmos, por exemplo, Senhor, abençoe aos que estão fazendo a campanha contra o aborto. Eu não sei quem é, mas a ideia me é fascinante. A ideia merece a minha oração. E os bons espíritos vão ver quem nessa campanha precisa daquela oração naquele momento ou num momento qualquer. O nosso fluido tem o poder de ser acumulado. Seja ele positivo, seja ele negativo. Digamos que eu esteja orando por uma determinada pessoa que se encontra num estado de desarmonia psíquica tamanha que não abre espaço para absorver o fluido que nós mandamos. Como se nós estivéssemos vestidos com uma roupa plástica e não permitíssemos que a água da chuva nos alcançasse o corpo. Digamos que essa água cai sobre nós, vai ficando empoçada ali à nossa volta. No caso dos fluidos, como eu dirijo para determinada pessoa, esse fluido vai formando uma aura em torno dessa pessoa, sem penetrar-lhe o psiquismo, porque ela está numa sintonia diferente. Como um adubo que nós colocamos sobre a terra e que vai sendo absorvido pouco a pouco por essa terra, esses fluidos também. Cada hora que a pessoa diz, ai meu Deus, me ajude, ela absorve um pouco desse fluido que está à sua volta, formando uma verdadeira carapaça fluídica ao seu redor. Daqui a pouco ela se rebela de novo e tudo para. Ela fica no seu sofrimento. Em dado momento, assim, ai, se minha mãe estivesse aqui para me ajudar, ela absorve um pouco mais desse fluido. Cada pensamento positivo, ela faz ponte e absorve esse fluido que está sendo mandado para ela. Então, nem sempre quando nós oramos para as pessoas, elas absorvem imediatamente. Porque às vezes eu estou orando para ela e ela está num estado de desarmonia tal que ela está em outra frequência que não se aproxima da minha, ou daquela que está sendo trabalhada. Por isso é que Cristo nos diz assim, a cada um será dado conforme suas obras. Quando nós oramos para as pessoas e elas estão receptivas, ore por mim, pede a Deus por mim, estou tão necessitado, mas ela está receptiva, ela recebe na hora. Nós vibramos e ela assimilar, sentir um bem-estar, você não está orando por mim. E recebe, sente como nós sentimos. Há momentos no meio da nossa complicação, da nossa confusão, da nossa vida atribulada, que sentimos uma onda de paz tomar conta de nós. Sentimos uma alegria. Muitas vezes os antigos diziam assim, fulano está adivinhando periquito verde. Quando está rindo sem saber por quê. Quando está feliz sem ter uma causa aparente. Adivinhando periquito verde. Então, é muito importante entendermos o mecanismo da oração. Quando nós nos dirigimos a tal coisa, o nosso pensamento marca essa coisa. O fluido vai para essa coisa. Por isso os benfeitores nos sugerem que nós nunca digamos a Deus o que é que Ele tem que fazer. Às vezes nós oramos assim: Senhor, cura fulano. Senhor, salva Beltrano. Senhor, curador de cabeça de cicrano. Os Espíritos propõem que nós digamos: Pai do céu, Senhor, ajude a fulano conforme suas necessidades. Porque muitas vezes a dor de cabeça do fulano ou a nossa não tem nada a ver com a cabeça. Tem a ver com o emocional. Tem a ver com as lutas que eu estou vivendo. Então não adianta eu pedir para curar a dor de cabeça sem resolver o problema que está cá embaixo causando a dor de cabeça. Quantas vezes a gente tem febre e não é nenhuma infecção, é febre emocional.
Um susto que a gente levou, uma notícia que a gente recebeu, uma decisão que a gente tem que tomar, e o organismo reage de tal maneira, a mente joga sobre o organismo tamanha carga de pressão, que o organismo reage com febre. Temos dor de cabeça, cefaleias variadas, ou dói a coluna. A nossa coisa mais frágil recebe esse chicote da nossa tormenta interior. Foi só eu ter aquela notícia, já estou ruim do estômago, e a gente dando de tomar remédio do estômago. Mas o problema é psíquico, é mental. Então, ao invés de eu dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer, quando Ele é a inteligência suprema do universo, eu entrego meu fluido para Ele. Meu pensamento: Senhor, ajude as vítimas do Japão, ajude as vítimas das cidades serranas, ou se eu quiser, ajude as vítimas de Nova Friburgo. Não vai para Teresópolis, porque eu determinei. E o nosso pensamento é força. Se eu determinei que eu estou orando para os sofredores de Nova Friburgo, é para lá que meu psiquismo vai. É para lá que minha vibração vai. Lei de justiça. Então é muito importante que nós saibamos disso. Eu não tenho que pedir a Deus: sare a pereba de fulano, cure a perna de cicrano, porque Deus é que vai fazer isso através dos seus emissários. E parece-nos que Deus sabe um pouquinho mais do que nós. Então não nos cabe na oração dizer ao grande doador o que é e como é que ele tem que doar. Pedimos em geral: Senhor, abençoa fulano, abençoa nosso irmão, nossa irmã. E o Criador vai saber qual é a bênção de que eles precisam. A gente não sabe. Muitas vezes a pessoa nos conta uma coisa, mas ela está vivendo outra que não nos contou. E às vezes ela está achando que o que está sofrendo é por aquilo que ela vê. Nem ela sabe que ela está sofrendo por algo que ela não está vendo e nem se dando conta de que faz. Mas Deus está. Então, quando eu oro a Deus por fulano, Deus sabe onde agir com fulano. Se eu estabeleço o que é, a prece resvala, porque a pessoa não tem nada na perna, e eu estou orando pela perna, e o problema da perna é emocional, e o problema da perna está no estômago, e o problema da perna está no coração, sei lá. Então a oração é algo muito mais substancioso, muito mais grave, muito mais profundo, penetrante do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque a oração é um exercício de psiquismo. Nós todos que nos acostumamos a fazer exercícios de psiquismo, poderemos nos tornar armas se não buscarmos a vivência do bem. Porque ao longo das semanas nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de emitir pensamentos dirigidos. Oramos para isso, oramos para aquilo, oramos para aquele, oramos para aquela, e nos adestramos e nos aperfeiçoamos em manejar pensamento. Imaginemos, meus irmãos, no dia que nós estivermos com raiva de alguém, esse poder de manejar pensamentos será utilizado por nós. Aqui raiva, vai para o inferno. Esse vai para o inferno, eu dirigi um fluido envenenado para a pessoa. E vou embora. Mandei o outro para o inferno e fui embora. Mas eu não sei qual é a situação moral dessa pessoa. Se ela estiver moralmente desajustada, ela assimila meu fluido desajustado. É a lei de afinidade. E ela pode piorar com o seu problema. E ela pode ter um problema paralelo. E eu nem estou sabendo que ela teve. Amanhã alguém diz: ih, fulano teve um desmaio, fulano teve uma síncope. Ah, mereceu. Roguei uma praga nele. E esse rogar uma praga nele, não é que praga pegue. É que eu estava desarticulado, o outro também, então entramos na sintonia. Aí ele é ferido pelo meu pensamento, como eu sou ferido pelo dele.
E aí ficou o material meu nele e ficou o material dele em mim. Eis a razão pela qual nós vivemos nos lixando, nos limando uns nos outros na vida social. A divindade nos coloca em família, nos põe na sociedade terrestre, para que a gente possa ir devolvendo o do outro que está em nós e recolhendo o nosso que está no outro. Na hora que eu digo um impropério para alguém, e esse alguém se fere, se magoa, se machuca comigo, ele absorve, porque ficou com raiva, ficou triste, ficou amuado, mas com raiva de mim. Então ele absorveu o meu fluido. Mas eu perdi uma quantidade de fluido que está nele. Na hora que ele ficou triste, que ele gemeu, que ele blasfemou contra mim, ele também jogou o fluido dele para mim. No espaço perispiritual, de onde saiu o meu fluido para ele, eu acumulo o fluido dele que veio para mim. Então eu carrego uma porção do outro em mim e o outro uma porção de mim nele. É por isso que as pessoas que se odeiam não se esquecem. O fluido de um não deixa que o outro esqueça dele. O fluido do outro não deixa que um esqueça dele. E cada vez que eu penso no outro, eu elaboro um pouco mais. O dia que eu encontrar com fulano, vai ver o que eu vou dizer. Ele que não cruza o meu caminho. Ele que não dirige a palavra. Ele o quê? Nós ficamos o tempo inteiro pensando no outro, porque o fluido dele circula em mim, no meu perispírito, no meu psiquismo. Eu não esqueço dele. No entanto, as pessoas às quais nós queremos bem, como a gente esquece dela? Foi aniversário de fulano, meu Deus. Não lembrei. Era hoje a formatura de fulano. Foi ontem. Eu não tenho nenhum rabicho com o outro, nenhuma rusga com o outro. É fácil esquecer, por quê? Porque o amor liberta. O amor liberta. O amor não me cobra. O mal cobra. Quando nós temos raiva de alguém, não esquecemos esse alguém. Nós dizemos assim: eu vou dar o desprezo. Quem disse? Na hora que eu falei que eu vou dar o desprezo, ele já está preso em mim. É por isso que eu digo que eu vou dar o desprezo. Ele está preso em mim. Não consigo desprezá-lo. Desprezar é soltar, tirar da prisão. Desprezar, desprender. Não consigo desprezar o outro. Eu fico prendendo ele, porque eu fico maquinando como é que eu vou me vingar dele, como é que eu vou poder fazer o mal a ele. Qualquer oportunidade que eu tiver de espetá-lo, eu vou usar. Então eu não tiro ele da cabeça. E porque ele está com o fluido meu em si, também não me tira da cabeça. Aquela víbora há de me pagar. Ele está pensando que eu tenho medo dele? Ele está pensando... E a gente fica o tempo inteiro, Magdalena. Houve uma época, há muitos anos em minha vida, minha juventude, alguém me disse alguma coisa que me fez mal, não gostei. E aquilo me fez sofrer. E eu cheguei em casa e fiquei ruminando aquilo. E eu tirava da cabeça, daqui a pouco estava de novo aquela agonia, parece uma coisa bobinada, que rebobina e vai e volta. E foi me causando mal-estar. Eu não desejava mal a pessoa, mas cada vez que eu pensava nela, eu me entristecia. E ficava mal. Aí num dado momento, eu assentado à minha escrivaninha escrevendo, me apareceu o Espírito Camilo. Eu não me dera conta que eu estava com a testa franzida. Naquela época eu não tinha o franzido natural que eu tenho hoje. Eu estava com a testa franzida. Quando a gente está tenso, fica assim, com o senho carregado. E ele me perguntou: por que você está assim? E eu perguntei a ele: mas assim como? Tão magoado, com esse rosto tão enrugado, tão frisado,
Aí eu me lembrei da história e disse mentalmente para ele: o senhor veja, a gente luta, ajuda as pessoas, olha o que a gente recebe. Eu era a própria vítima. E ele me disse: mas meu filho, você está perdendo tempo com essa situação, por que é? Contabilize à sua volta a quantidade de pessoas que lhe querem bem. E você não liga para ela, não escreve para ela, não as visita, mas está gastando seu tempo mental com alguém que não gosta de você. Olha o paradoxo. Eu digo: mas não é que é. Tanta gente que me quer bem e que eu não valorizo. E quem me quer mal ou não me quer tanto, é esse que eu estou valorizando. Nós todos somos assim. Naquele momento, como ele me falou, aí eu reagi, larguei o que eu estava fazendo e fui pro telefone. Já liguei para um amigo, liguei para outro, conversei, ri bastante. Marcamos um jantar, eu não ia ter tempo. Porque eu ia viajar no dia seguinte, eu sabia que se eu fosse ao jantar, eu ia ter que trabalhar na madrugada. Mas eu prefiro viajar tranquilo do que viajar com essa urucubaca no meu juízo. E fui com os amigos e jantamos e brincamos e rimos e cantamos. E eu voltei para casa leve e solto. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. A nossa mente é poderosa. Não é por outra causa que Cristo disse assim, ensinou-nos assim: ai daquele que disser raca a seu irmão, será réu de juízo. Raca é uma expressão má que a gente diz para o outro. Não é a palavra raca, porque nenhum de nós fala raca. É uma expressão que se usava em Israel, que tinha o poder de um praguejamento e que se dizia cuspindo para o lado. Como nós antigamente víamos antes, cruz, credo, cuspia para o lado. Cruz, cuspia para o lado. Era o raca dos hebreus. Então Jesus Cristo diz: ai daquele que disser raca. Parece uma tolice de Jesus, mas será que não pode dizer um raca, um raquinha para alguém? Não é a palavra. Não é a palavra. O verbete é o que acompanha o verbete. É o invólucro. É a energia que nós liberamos quando dizemos raca. Porque há momentos em que eu falo uma palavra mais forte, com uma tonalidade de carinho, e ela não tem a mesma força. Quando eu pego minha criança e digo: vem aqui, seu diabinho, vem aqui perto de mim. Esse diabinho soou com tanto carinho. Vem aqui, seu danadinho, vem aqui, sua pestinha. Não tem o peso. Então não é a palavra em si, é a energia que eu ponho. Porque há momentos que eu digo assim: é um anjinho. Olha, a palavra é bonita, olha a energia que foi. É um santo. Veja, a palavra é bonita, mas a energia que eu pus junto com a minha entonação. Então nós começamos a entender por que é que os bons espíritos nos recomendam higienizar a mente, por causa das sintonias que nós fazemos. Muitas vezes nós não nos damos conta de que as tormentas que nos avassalam a saúde, que entram conosco na família, que criam problema na família, nós é que estamos trazendo, pelas nossas ligações mentais. Os Espíritos nos dizem: dize-me quem és e te direi com quem andas. Bem diferente do provérbio popular: diz-me com quem andas e te direi quem és. Isso não é verdade. Porque se alguém vira outro alguém acompanhando uma prostituta, não pode dizer que ele é prostituto também. Pode ser um amigo, um benfeitor, um familiar querendo tirar a pessoa dali. Um amigo não é obrigado a ser igual. Então, se eu estou acompanhando um criminoso, não significa que eu seja um criminoso. Eu posso ser um policial, eu posso ser um amigo, eu posso ser a mãe dele, o irmão que queira conversar com ele, que tem acesso a um ser humano. Então não quer dizer que aquela pessoa que a gente acompanha caracteriza o que a gente é. Nós não somos iguais. Mas a outra versão é verdadeira. Pelo que a gente é que atraímos as companhias. E isso é fatal. Isso é matemático.
é lei de sintonia. Jamais nós veremos um beija-flor em cima da carniça. E nunca veremos um urubu rodeando a roseira. É afinidade. Um é abutre. O que ele quer, o que ele gosta, é a podridão, é o dejeto. E o outro procura a seiva, a cor, o aroma. Na nossa vida mental, nós somos exatamente assim. As coisas funcionam conosco exatamente assim. Diz-me quem és e te direi com quem andas fatalmente. Se o nosso pensamento destila mágoa, ódio, inveja, que sintonia mental eu estou fazendo com quem? Com a entidade do mesmo jaez, do mesmo naipe, do mesmo tipo. Se nós carregamos as dificuldades internas, mas estamos o dia inteiro lutando conosco mesmo, eu não posso continuar assim, eu preciso mudar. Isso é uma coisa que a gente não fala, a gente sente lá dentro. Mas como é que eu ainda me aborreci com aquilo? Eu já era para ter aprendido. Quer dizer, os bons espíritos estão vendo o meu esforço, a minha luta. Uma luta silenciosa, eu comigo. E claro que eles vêm me ajudar. Faze a tua parte, que o céu te ajudará. Observamos que tudo que o Espiritismo nos vai ensinando tenha contraproposta ou a correspondência, melhor dizendo, no ensinamento de Jesus. O Espiritismo retoma o ensinamento de Jesus e nos fala com outras palavras, para que nós compreendamos isso no cotidiano, no nosso dia a dia. O homem bom, disse ele, retira o bem do bom tesouro do seu coração, do seu mundo íntimo. Mas o homem mau, complementou, retira o mal do mau tesouro do seu mundo íntimo, do seu coração. Por que é que Jesus falou do mau tesouro e do bom tesouro? Porque nem sempre um tesouro é feito de coisas boas. O tesouro é alguma coisa que eu valorizo, não obrigatoriamente de coisas boas. Se eu sou um colecionador de armas, minhas armas são meu tesouro. E ela tem um valor enorme no mercado das armas. Se minha paixão são pedras preciosas, meu Deus, cada rubi, cada diamante, cada topázio, cada lápis lazuli tem um valor descomunal, porque ali está meu tesouro. Mas se eu coleciono chapinhas, ali estará meu tesouro. Se eu coleciono chaveiros, ali estará meu tesouro. E há um mercado nesse meio. Se eu coleciono selos, então é uma coisa maravilhosa. Onde estiver aquilo que a gente dá valor, ou seja, o nosso tesouro, ali eu estarei na minha intimidade, aí estará meu coração, aí estará meu mundo íntimo. Dessa maneira é que começamos a pensar no hábito da prece que nós precisamos retomar. Alguém me pergunta assim: o que você acha da gente rezar o Pai Nosso? Eu digo, não há nenhum problema. É um modelo de oração que Jesus Cristo nos deixou. Mas a grande problemática é que as pessoas oram ou rezam o Pai Nosso como quem canta uma modinha de carnaval. Pai Nosso, se eu quero dizer o Pai Nosso, que eu pense cada termo da oração, para eu falar por dentro. Cada verso daquele, cada frase daquela, que eu entenda o que eu estou dizendo, para que eu projete para o espaço o meu sentimento ao dizer aquela frase. Então não há nenhum problema com a oração dominical, desde que eu a esteja dizendo com a alma, com o coração. Mas se eu estou usando como uma coisa decorada, apenas para dizer que eu fiz, há muitos centros espíritas, inclusive,
que a pessoa que faz a prece faz a sua prece e depois diz assim, agora eu vou fazer a prece que Jesus ensinou. Aí todo mundo repete, aí um coça para lá, um coça para cá, outro puxa uma coisa cá dentro. Não está havendo sincronia entre aquilo que se está dizendo e aquilo que se está pensando. E por que depois que eu fiz a prece, eu tenho que fazer a prece que Jesus nos ensinou? Eu não valorizo nenhuma nem outra. E há outras pessoas que têm que fazer uma prece para cada coisinha. Vamos começar a reunião, uma prece. Agora vamos dar um passo, outra prece. Agora acabar o passo, outra prece. Então eu não confio na prece. Eu acho que o que dá valor à prece é a quantidade de prece que eu faço. Então a prece é muito desentendida por nós. Nós a usamos como um ritual religioso e não como uma fonte de vida, não como uma ponte para que eu alcance o Criador. Quando orardes, entrai para o vosso aposento. Se eu estou no ônibus, o povo está conversando, está falando, eu saio do tumulto mentalmente e oro. Se eu estou sentado na praça, eu me abstraio do derredor e oro. Se eu estou no seio da família, eu vou para o meu quarto, eu vou ao banheiro, para que eu fique em paz e oro. E aí eu vou treinando a falar com Deus. Há um aspecto muito interessante na oração. Há pessoas que me dizem assim, eu rezo. Essa palavra é horrorosa. Porque quando a pessoa diz eu rezo, ela não está entendendo nada. É uma rezação danada. Então ela diz, eu rezo, não sinto nada. Eu rezo e não resolvo meus problemas. Então vejamos, ela está trocando, um escambo. Eu rezo para Deus me dar. Eu rezo. Não, gente, a oração é para que a gente se vitalize. É para que não percamos o contato, o acesso com a fonte. É por isso que nós oramos. É uma necessidade da alma. Não pode ser um enfeite. Como de hábito vamos fazer a nossa oração. E isso é lamentável. Como de hábito. Há quem explique isso. Nós espíritos, né, meus irmãos? Nós sabemos que a gente tem o hábito de fazer oração. É uma pena. Nós, os espíritas, sabemos da necessidade de orar. Na hora que começamos nossos trabalhos aqui e elevamos o pensamento, nós isolamos o nosso prédio com a força do nosso psiquismo. É por isso que passamos aqui 1h30, 1h30, e não vemos ninguém cair no chão, nem dar a cabeça na parede, ninguém estrebuchar. Nós criamos um halo protetor com a ajuda dos bons espíritos. Então orar não é de hábito, é de necessidade. Quando fazemos o evangelho no lar, a oração em família, nós criamos em torno da nossa casa um campo vibratório protetor. E os bons espíritos dizem que se morarmos num edifício, todo o nosso prédio é beneficiado com a luz psíquica que nós projetamos do nosso apartamento. Na rua em que nós moramos, todos os nossos vizinhos são beneficiados até onde o nosso halo vibratório consiga alcançar. Logo, é um trabalho social. Porque se todas as famílias de um prédio aprenderem a orar, imagino que não vai ser esse condomínio. Se todas as pessoas de uma rua aprenderem a orar, o que não será é essa via. Então é por essa razão que nós vamos precisando cada vez mais entender que prática é essa que nós estamos utilizando. O nosso poder mental,
a força do nosso psiquismo, não é um artigo religioso, não. É um artigo científico. No final dos anos de 1950, até a década de 1970, a antiga cortina de ferro, liderada pela União Soviética, realizou uma série de experiências psíquicas. Porque os líderes comunistas do leste queriam usar os sensitivos para seus objetivos bélicos. E usaram muitos. Porque os médiuns que eles tinham lá não eram médiuns espíritas. Não conheciam o lado moral da questão. Como imaginavam que aquilo fosse o patrimônio deles, eles se prestavam a servir, inclusive a Stalin, para descobrir segredos dos inimigos nas mesas de reunião. Olha até onde o psiquismo chegou. Daí é importante que nós nos demos conta de que este é um material já testado cientificamente. Esses homens do leste europeu desse período tinham a seu dispor os melhores cientistas. Eles eram obrigados a trabalhar para esses homens. E qualquer cochilo eles pagariam com a morte ou com a vida. Logo, eles tinham que fazer um trabalho sério, academicamente sério. E foi nessa cortina de ferro que eles realizaram as experiências mais notáveis sobre o magnetismo. O magnetismo nosso, onde nós temos a inteligência agindo, há um campo magnético em volta dessa inteligência. Então, em torno de cada um de nós há um campo eletromagnético que retém coisas do psiquismo, que tem brilho, que provoca odores, frequência vibratória, e que costumeiramente nós não vemos, mas sentimos. Quantas são as pessoas de quem a gente se aproxima e se sente mal? Sente medo, sente desconfiança, e a pessoa nunca nos fez nada, nunca nos disse nada. Está ali. E eu cheguei perto, me aproximei e me senti mal. Essa informação eu estou colhendo da emissão que ela faz. E quantas outras pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha intimidade, que eu não conheço, e de quem eu gostaria de estar perto a vida inteira. Ai, perto de fulano eu sinto uma paz. Ai, que coisa que eu estou perto de fulano, tudo melhora. Por que será? É essa mensagem magnética. É esse campo magnético. Como cada um de nós, como eu disse, é um, com a sua frequência própria, o campo magnético de cada um de nós é só seu. Ninguém tem igual. Então é por isso que por umas pessoas a gente se apaixona e outras a gente tem horror. Não quer nem ouvir falar o nome. E elas nunca nos fizeram nada. É por isso que nascem as simpatias e as antipatias. Há o sentimento de aproximação, sim, e há o sentimento de rejeição, anti, por causa do nosso magnetismo. É muito importante que nós saibamos disso. O Espiritismo não é uma doutrina para a gente acreditar nela, é para a gente sabê-la e fazer bom uso desse conhecimento.
Se a gente apenas acreditar nela, a gente não entende e acaba ficando fanático. Tudo que a gente acredita sem entender, nos fanatiza. Nós nos tornamos fundamentalistas. Como eu não entendo, eu defendo aquilo com unhas e dentes, eu quero matar ou morrer. Mas quando eu entendo, admito que há quem consiga entender como eu, e há outros que não consigam entender como eu. Dou liberdade às pessoas de entenderem ou não. Quando eu não sei, quando eu não entendo, eu acho que todo mundo tem que seguir como eu. Ou morre, ou é demônio, ou é infernal. É o opositor. Porque não pensa, não fala, não age como nós. O Espiritismo, como mexe no nosso discernimento, no nosso raciocínio, nos demonstra que cada um de nós está no seu momento evolutivo. Uma coisa que para alguém já não se cogita, para o outro é uma necessidade. Vivemos neste mundo plural. E é por isso que cada um de nós, ao orar, dirá a Deus as mesmas coisas do seu jeito. Como é que uma mãe oraria a Deus por seu filho? Ela não vai chegar para Deus, Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Ela vai dizer a Deus qual é a sua aflição do momento. Meu Senhor, me ajude a cuidar desse menino. Meu Senhor, me ajude a educar esse menino. Senhor, me ajude a entender essa criança. É a sua necessidade que ela dirige a Deus. Ela não vai pegar um modelo pronto que não tem nada a ver com a sua realidade do momento para jogar no espaço, porque aquilo não reverbera, não repercute, não chega a lugar nenhum. É importante que eu saiba o que eu estou querendo pedir a Deus. A gente pede. E Ele, por meio dos seus enviados, saberá se a nossa necessidade é exatamente aquela que a gente está afirmando, ou se é muito maior e a gente não sabe, ou se é muito maior e nós maximizamos. Por isso a inteligência celestial, a inteligência divina é que decide em última instância. E eu costumo dizer aos meus mais próximos, quando a gente pedir alguma coisa a Deus, pede muito, porque Ele só vai dar mesmo o que a gente merecer. Então não perca tempo de pedir miséria. Ah, Senhor, eu queria tanto fazer uma viagem à França, me ajude. Senhor, eu gostaria de ir à Europa. E Ele me manda para a França. Mas se eu pedir, Senhor, eu gostaria de ir à França, pode ser que Ele me mande para a Praça Paris, aqui no Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Nós temos que aprender qual é o sentido da nossa prece. Quando são coisas profundas, eu peço profundamente. Quando são coisas superficiais, nem eu estou valorizando aquilo. O ideal seria que nós tivéssemos um grau de maturidade para não ter que pedir a Deus, a Jesus, ou aos santos e seus prepostos pelas coisas banais do mundo que dizem respeito à nossa vida aqui, como as que falamos no começo. Para o meu time ganhar, para a escola de samba vencer, para eu ser campeão do rugby, isso não tem nada a ver com a nossa relação com Deus. Isso não é uma coisa que eu inventei aqui para a terra para eu me distrair, para eu brincar, ou para eu me infernizar, como é o jogo. Ah, já fiz promessa a Jesus, se eu ganhar na loteria, construo um centro espírita na minha esquina. É mentira, não é construir. É uma barganha. Como se Deus fosse mais idiota do que os homens. Eu trabalhava numa empresa faz tempo, e um amigo chegou para mim, um colega de trabalho, e me disse assim: Raul, você que é metido com o espiritismo. Já começou por aí, né? Eu era metido com o espiritismo.
Eu digo, não sou metido com espírito, não sou espírita. Tá bom, mas você que é metido com espíritos, peça a eles uma série de números para eu jogar na loteria. Se eu ganhar, eu ajudo a construir o remanso fraterno. Eu digo, você é tão tolo que se eu tivesse esse poder, eu não ia pedir ao seu espírito para me dar o número para eu lhe passar. Eu jogaria. Você não acha que seria uma tolice minha? Se eu soubesse disso, eu passo para você acreditando na sua bondade? Seria mais fácil. Se eu sou médico, se eu sou metido com essas coisas, e essas coisas me dissessem um número, eu mesmo jogaria. E ele ficou me olhando, faz sentido. Não entendemos ainda, 21 séculos depois de Jesus, o que é a oração? Para que serve a oração? Mas isso, meus irmãos, não é o Zé Povinho. São as altas autoridades religiosas do mundo. Quem lê história já deve ter visto quantos canhões os papas benzeram na Segunda Guerra. Benzer o canhão que ia matar os filhos de Deus. Então ele não estava entendendo o que é a oração. Estava entendendo. Benzer as armas do pilotão que vai para a guerra para fazer o contraponto político, para agradar as autoridades políticas. E aqui, à nossa volta, no nosso país e pelo mundo, onde é que vocês vão encontrar as autoridades religiosas? Nas coisas mais sem sentido, nos eventos políticos onde a mentira rola. Não falta uma autoridade religiosa para dizer a última palavra de bênção e abençoa aqueles crápulas todos, sem lhes dizer uma palavra de advertência. Tenham respeito com o semelhante, com a sociedade que vocês vão dirigir. Olhem para o povo necessitado. Nenhuma palavra. Nenhuma. Então nós começamos a ver que esse desentendimento relativamente à prece, às funções do psiquismo, não é do Zé Povinho, repito, não é do povão. É da criatura humana. E é por isso que o mundo está como está. Nós estamos vendo as coisas mais horríveis acontecendo nos lugares que deveriam ser o pouso da paz. Para lá e para cá, nós ouvimos afirmativas de que o Brasil é o país mais católico do mundo. É lastimável. Quando nós olhamos o grau de corrupção, a má gestão, o compadrio dos órgãos que deviam fiscalizar, a cooptação dos poderes a troco de verbas, de dinheiro. Mas, embora o nosso país seja laico, quer dizer, não tem vínculos religiosos, mas ainda não perdeu os vínculos com o poder religioso. Onde estão os políticos, estão os eclesiásticos de todos os tipos. Ainda não perdemos essa necessidade de que Deus esteja a favor da nossa maracutaia. Não da do outro, a minha. Como é que nós conseguiríamos, em sã consciência, fazer leis contra o povo, a favor de minhas contas bancárias, e estar ajoelhado na frente do altar toda semana
e aquele líder religioso não me dizer uma palavra. Excelência, ora mais. Excelência, peça perdão a Deus. Excelência, busque inspiração de Deus. Então nós verificamos que mundo é este que nós estamos vivendo. Aí nós compreendemos a quantidade de dores. A sede do papado do Vaticano está cercada pela prostituição sexual, pela aprovação da lei do aborto que a Itália aprovou. Alguma coisa está errada. O lugar em que Jesus nasceu não para de guerrear. Israel, a Palestina. Alguma coisa está errada. O país onde esteve Mohammed, de onde ele partiu para o mundo superior, onde ele fez as pregações mais notáveis que o povo visita aquilo lá há séculos, uma vez na vida por obrigação. E eles continuam se matando em nome de sua crença. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não pode estar errada com Deus, que é a inteligência suprema e a perfeição absoluta. É conosco, que ainda imaduros, não conseguimos entender para que serve a crença, a oração, a fé. Aí aparecem alguns psicólogos que dizem que a nossa busca de Deus é a carência do pai biológico que a gente sofreu. Então nós precisamos ter um pai ideológico, um pai idealístico, para suprir a necessidade do pai que a gente não teve. Aí começam as teorias, as teses materialistas, é claro. Porque mesmo que quando nós temos pais maravilhosos, mães maravilhosas, nós todos precisamos do Supremo, do Altíssimo, do Sempiterno. Não tem nada a ver com a carência de meu pai biológico, da minha mãe biológica. Tem a ver com a minha carência de luz interior, com a minha carência de céu interno. Nós todos temos carência de Deus. O que nós buscamos é Deus. A perfeição que o artista procura é Deus que ele está procurando. A perfeição que o desportista busca de macerar o corpo para alcançar o seu recorde, bater o seu recorde, é a busca da perfeição. O cantor que se esmera para dar à sua voz a maviosidade mais expressiva é a busca da perfeição. O profissional de qualquer área que tem mania de perfeição, quer fazer tudo exatamente, é a busca de Deus. A nossa marcha é para Deus. Nós estamos vivendo na terra nesse teotropismo, nessa busca de Deus, nessa busca de Deus, e onde estejamos, nós vamos querer fazer melhor ali dentro, dentro das nossas possibilidades. É a busca de Deus, que muita gente não sabe, porque o materialista busca a perfeição no que ele faz, o artista plástico busca a perfeição no que ele faz, a cozinheira busca a perfeição no que ela faz, e ela muda, ela altera a receita, ela quebra o morar, o sabor melhor, o gosto melhor, é a busca da perfeição. O marceneiro, o mecânico, o automobilista, eles estão buscando sempre a perfeição. Um motor que consuma menos e que gaste, e que viaje mais e que renda mais em potência. Sempre nós estamos procurando esse mundo ideal, que é Deus. É a nossa sede de Deus que nos faz perseguir o ideal. Por isso então, comecemos a procurar Deus
no lugar onde ele não deveria ter saído, dentro de nós, nossa intimidade. Gosto muito de um conto de Hilário Silva, quando Hilário Silva diz que eram dois homens, um intelectual e um roceiro, um homem rústico do interior. E o homem rústico falava de Deus com a alma aberta, e o intelectual questionava, zombava dele. Tinha uma explicação científica para cada coisa ao redor. E o homem acadêmico perguntou para o roceiro, e eu gostaria que no meio disso tudo aqui, você me mostrasse onde é que Deus está. Porque o cientista, o homem culto, sendo materialista, ele queria achar Deus num pedaço de barro. E o homem roceiro virou-se para ele e disse: olha, moço, olhando tudo isso aqui em volta, eu gostaria que você me dissesse onde é que Deus não está. Que inversão bonita. Porque com tudo aquilo maravilhoso que nenhum homem podia fazer, uma roça, o acadêmico não via Deus. Porque tudo isso é obra do acaso. As flores, os animais, a terra, as estrelas, a lua, o sol. É acaso. Mas o nome desse acaso é Deus. E aquele homem sem letras, mas certamente com essa maturidade da observação, disse a ele: eu gostaria que você me mostrasse nessa vastidão toda onde é que Deus não está. É por isso que nós todos, filhos dele, amados por ele, todos nós amados por Deus, não existe uma única criatura que ele ame menos do que a outra. Não, mas eu sou louro, de olhos azuis, Deus deve me amar mais. Não, mas eu sou preto, negro, cabelo carapinha, Deus deve me amar mais. Não, mas eu sou vermelho, eu sou amarelo. Não importa. Deus não olha o que fica, o que se desfaz. O Criador está tratando do seu ser eterno. Isso me faz lembrar algo jocoso que eu gostaria de contar a vocês. Eu ganhei de um amigo que há muitos anos foi a Angola um crucifixo de madeira que representava o Cristo crucificado. Ali estava o Cristo crucificado, em pau preto, em ébano. Só que o artista africano fez a imagem de Jesus Cristo africana, de cabelo carapinha, longilíneo, todo tipo físico africano. Eu já gostei do cabelo em carapinha da imagem. E aí eu pus no meu escritório, coloquei numa parede lá, achei lindo aquilo. Botei ali. E eu tenho uma amiga de muitos anos, amiga de infância, que ela é muito católica, mas é de um coração boníssimo, mas muito católica e fiel à sua crença. E um dia ela foi à minha casa e eu disse assim: Jandira, vem aqui. Eu não disse a você sempre que Cristo era negro e você não acreditava? Olha aqui. E ela olhou o crucifixo, ela olhou de cima a baixo, botou a mão no peito e virou-se para mim: não é que era, Raul? Eu achei tão bonitinha a ingenuidade dela. E ela saiu da minha casa com a certeza de que Jesus tinha sido negrinho, africano, cabelo carapinha. Eu digo: mas Janda, isso é uma imagem, uma escultura, isso é uma obra de arte. Ah não, mas se está aí é porque ele foi assim. Eu digo:
Então você vai ficar doida, porque se você for na China, ele vai ter cara de chinês. Quando eu entrei na Basílica de Maria de Nazaré, na cidade de Nazaré, em Israel, ao lado das ruínas, o sítio arqueológico de onde ela morou, construíram uma basílica enorme. E o Japão presenteou os judeus com uma imagem da Madonna, de Nossa Senhora, com o bambino, com o menino. E eles puseram em azulejo, numa das paredes da basílica, Nossa Senhora e o menino Jesus japonês, de olhinho puxado, a coisa mais linda. Então vemos como cada artista expressa o seu sentimento. Por que Jesus Cristo não pode ser japonês, não pode ser africano, não pode ser indiano, não pode ser americano? Porque é um espírito que eu trago para a minha realidade. Se eu estou vivendo no Japão, eu quero um Cristo japonês, que me entenda, que entenda a minha cultura, que fale a minha língua, que sinta meu sentimento. Se eu sou americano, eu quero um Cristo americano, que ande pelos meus caminhos, que fale a minha língua, que sinta os meus sentimentos. E dessa maneira, nós começamos a nos soltar, a nos desprender dos preconceitos, das tolices, do fanatismo. Porque Deus é Espírito, e em Espírito se manifesta todas as criaturas, e Jesus Cristo também. O maior Espírito que Deus deu ao mundo, para que Ele nos servisse de modelo e de guia. Então vale a pena que nós desconfiguremos a imagem e criemos a nossa imagem. Não foi à toa que o texto nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é na cara, pelo amor de Deus. A gente não imagina Deus cabeludo, Deus careca, nariz chato, nariz aquilino, cabelo carapinho. Não é a imagem e semelhança física. É a imagem e semelhança espiritual. Porque nós somos perfectíveis, nosso corpo não. Nós somos perfectíveis. Nós somos espíritos, como Deus o é. E é por isso que Cristo nos disse: tudo quanto eu faço hoje, vós podereis fazê-lo, e muito mais. Projetou para o futuro. Mas nós somos deuses, nós somos espíritos. E começamos essa relação com a nossa espiritualidade, com a nossa divindade, aprendendo a nos cuidar. Fazer a ponte. Quem não tem hábito, comece a buscar. De manhã cedo, debaixo do chuveiro, eleve o pensamento. Como é que eu penso em Deus? Deus não tem uma cara. Deus tem múltiplas caras. Porque ao pensar em Deus, eu penso no jardim florido, eu penso no meu filho, no meu jovem, na minha criança, eu penso na minha esposa, eu penso no meu marido, eu penso nos meus amigos, eu penso no céu estrelado, no pôr do sol, no nascer do sol, no mar bravio, no lago manso, no regato cantante, no buquê de flores, no jardim de flores, no pomar. Então eu tenho Deus com a cara que eu quiser. Nessa vastidão do mundo, onde é que Deus não está? Eu vejo Deus no barro inculto, quanto vejo Deus no tijolo pronto. Foi a inteligência do homem que tomou do barro culto, preparou, levou ao forno e me deu o tijolo. Então em tudo eu vejo Deus. Se eu olho o relógio na parede, eu vejo Deus. Porque a inteligência do Filho de Deus pegou as peças, moldou-as e fez um instrumento para que lêssemos o tempo. Então, para onde a gente se volta? A Deus. Quando eu subo no ônibus, desço do ônibus, quando eu tenho força muscular, quando eu me agacho, quando eu pulo, quando eu salto, quando eu danço, é Deus em nós. Quando vemos alguém sambando na avenida, quando vemos alguém dançando tango em Buenos Aires, ou dançando frevo em Pernambuco, ou a chula no Rio Grande do Sul, ou a polca na Polônia, é Deus animando-nos, falando-nos de beleza, de arte, de vida.
Onde é que Deus não está? O único lugar de onde nós, às vezes, o expulsamos é da nossa intimidade. Onde Ele só pode estar se nós o aceitarmos. Por isso, é tão importante aprendermos a orar. A cara de Deus, há tantas. Mas sabemos que tudo que acontece na nossa intimidade silenciosa, Ele o sabe. Orai em secreto, entrai para o vosso aposento, porque Ele que vê o que se passa em secreto vos atenderá. Seja qual for a nossa luta, a minha angústia para o vestibular, para o concurso, eu posso orar a Deus, não para que Ele faça a prova por mim, mas para que Ele me tranquilize, me ajude o sistema nervoso, me dê clareza mental, ou não me permita turbar-me mentalmente por causa do meu sistema nervoso. Isso nós podemos rogar a Deus, a Jesus, aos Espíritos, porque eu vou para a prova com o fruto do meu esforço. Não estou pedindo a ninguém. Eu vou, mas eu quero que o Pai Celeste me ajude, para que não me faltem as condições físicas para que eu faça o meu trabalho. Se vamos fazer uma viagem a sós, com a família, vamos orar a Deus. Entramos todos no carro, ou entrei no carro a sós, Senhor, abençoa-me nessas estradas, e todos que nas estradas também estarão, e vamos embora. Porque tenhamos a certeza, meus irmãos, de que nós somos alvos permanentes do amor de Deus. E quando oramos, nos aprimoramos na arte de fazer ponte com Ele, na arte de fazer contato com Ele. Chega um momento que eu não tenho que dizer nada. Eu penso, eu elevo o meu pensamento, eu distendo minhas energias íntimas para o cosmos e recebo a contrapartida. O corpo se me eriça, as lágrimas me vêm aos olhos, a alma pulsa. Isso significa não que tenha o Espírito do meu lado obrigatoriamente, mas isso quer dizer que eu saí de um contexto vibratório e entrei num outro contexto vibratório. Saí de uma sintonia e entrei em outra, como alguém que saísse do calor e entrasse numa câmara frigorífica. Os poros se nos fechariam para impedir a troca do calor do corpo. Então, quando nós estamos no auge da nossa oração, sentimos um ligeiro eriçar do nosso corpo inteiro, indicando-nos que já saímos de uma frequência vibratória e entramos na outra. Enquanto eu estiver batendo boca, falando palavras, eu não sinto nada. Quando eu mergulhar no meu pensamento, nessas imagens, e buscar conversar com o Criador, lá dentro de mim, eu sentirei uma voz inarticulada, um sopro suave, que virá desse mais além, ignorado por tanta gente, e me dirá a cada um de nós: Deus vos ama. Ou então, eu estou aqui. Refletindo sobre isso, meus irmãos, lembremos-nos de que a prece é um ato de adoração. É a nossa forma de nos dirigir a quem nos criou, a quem tudo nós devemos. E por causa disto, é que diremos a Ele: muito obrigado, Senhor, pela nossa vida na terra, por nossa estada aqui. Muito obrigado por tudo quanto Tu nos dás. Nesta luminosa reflexão conduzida por Raul Teixeira, somos convidados a perceber a prece como uma necessidade essencial da alma. Não se trata de fórmulas repetitivas ou de exterioridades, mas da expressão espontânea do espírito que anseia por sintonia com o Criador. Quando brota da intimidade sincera,
A oração converte-se em alimento que sustenta, ilumina e pacifica o coração. Raul recorda que a oração possui 3 movimentos fundamentais: louvar, agradecer e pedir. No louvor, o espírito reconhece a grandeza da vida e se harmoniza com a ordem divina. No agradecimento, desperta para a consciência de que tudo o que recebe constitui oportunidade de progresso. No pedido, eleva-se em humildade, não para exigir ou impor caminhos, mas para rogar forças, clareza e coragem diante das provas. A prece verdadeira nasce do sentimento. Pode ser silenciosa ou pronunciada em voz alta, breve ou extensa, feita no lar ou na rua. O que a define não é a forma, mas a vibração íntima que estabelece comunhão com as esferas superiores. Por isso, não é ato de aparência ou espetáculo, é exercício da alma em diálogo profundo com a divindade. Esse vínculo encontra fundamento nas próprias leis espirituais. Cada ser emite sua frequência mental, e a prece é a emissão de ondas sutis que se expandem pelo fluido cósmico universal. Tal irradiação cria proteção em torno daquele que ora, fortalece laços de afinidade, facilita a ação dos bons espíritos e suaviza as dores morais. Integrar a oração à vida é transformá-la em hábito diário. Ela não se limita a templos, horários ou rituais, e podemos adorar a Deus, manifestando-a na forma do trabalho honesto, da paciência dentro do lar, no silêncio reflexivo diante de uma decisão difícil, ou na palavra que consola o aflito. Deve nascer cedo no coração humano, cultivada desde os primeiros aprendizados da vida. E sua universalidade atravessa fronteiras culturais e religiosas. Em qualquer tradição, quando sincera, a prece cumpre sua função de elevação. É a linguagem íntima da criatura que se volta ao Criador, sustentada pelo desejo de crescer, de se aperfeiçoar e de participar da ordem harmônica do universo. A oração é disciplina da alma, recurso de equilíbrio e fonte de serenidade. Ao cultivá-la com simplicidade e constância, transformamos a atmosfera interior, atraímos influências benéficas e fortalecemos nossa disposição para o bem. Assim, ao compreendermos que a prece se ergue como ponte viva e permanente entre a criatura e o Criador, que possamos internalizá-la na profundidade de nossos corações, ampliando nossa conexão e fortalecendo nossos laços com Deus, fazendo dela nossa fonte de luz e força na rotina diária em cada momento da existência. Agradeço sua audiência, ela é muito importante para nós e espero que tenha gostado desse conteúdo. Te convido ainda a conhecer outros vídeos navegando pelo nosso canal, ou, se preferir mais vídeos sobre essa temática, basta acessar os links na descrição desse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, aproveite agora a oportunidade e ative o sininho das notificações. O YouTube tem reduzido as entregas de conteúdo sem essa ativação. E se algo tocou o seu coração ou despertou uma dúvida, deixe seu comentário. Sua participação fortalece a entrega dos vídeos e promove uma troca rica entre todos que buscam compreender mais sobre o espírito imortal. Compartilhe com amigos e familiares, e vamos juntos espalhar luz, conhecimento e esperança por meio da doutrina espírita.